Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a vocês. É sempre uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para conversarmos sobre assuntos que possam, de algum modo, ser interessantes para nós. O que você tem passado, como foi a tua semana, como foram as suas expectativas aí em relação ao seu dia a dia. A gente sempre vai descobrindo coisas novas, né? Hoje mesmo recebi um texto de uma amiga médica que mandou-me a respeito de uma nova visão, né? Do nosso consciente psíquico. Nós temos, antigamente falava-se, né, em QI, né? Depois falou-se em inteligência emocional, né, mais modernamente, através do livro do mesmo nome, do Daniel Goleman, né? Falando a respeito que não bastava ser um gênio, mas você precisava saber lidar com as suas emoções, senão você não se tornaria um bom profissional, não se tornaria uma boa pessoa, enfim. E agora as novas pesquisas mais recentes, da doutora Dana Zohar, na Inglaterra, mostram um novo quociente, né? O quociente espiritual, que é um quociente diferente do emocional. Fala das habilidades espirituais, como se a ciência tivesse descoberto no cérebro, estou falando de cientistas, não estou falando de religião, um ponto de Deus, um ponto onde as experiências espirituais acontecem dentro de nós. Talvez seja ali para o lado da glândula pineal, seja por aqueles lados ali onde a nossa expressão de conexão com a força superior acontece. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse texto, porque mostra que nós estamos no caminho certo, que as nossas experiências espirituais têm sentido. Você cuidar do espírito, você cuidar da energia espiritual é de uma importância capital, né? Normalmente, para cuidar do corpo, a gente toma um banho físico, né? Mas para cuidar do espírito, nem sempre a gente consegue aquela limpeza necessária, porque nós lidamos com muita gente, conversamos com muita gente, encontramos muita gente, convivemos com muita gente. E a energia, de um modo geral, a energia social é uma energia que anda um pouco pesada, né? Há muitas inquietações, ansiedades, incertezas, medos. A gente está vivendo uma época bastante transformadora, né? Uma época em que a gente percebe a violência, todas as dificuldades econômicas, o sofrimento e toda a pobreza, enfim, toda a doença, tanta coisa, né, que a gente vai assistindo perto da gente, e não apenas assistindo, às vezes passando por isso também, né? Às vezes a gente passa por doenças. E eu tenho feito um estudo bastante profundo, vou inclusive fazer uma palestra sobre isso, sobre as técnicas de autocura, quais são os caminhos que a gente pode para ajudar o médico. Você tem uma doença, você vai ao médico, você vai fazer o seu tratamento médico normal, porque todo tratamento espiritual nunca dispensa um tratamento médico. Porém, você pode ajudar o teu médico, você pode ajudar o teu remédio, você pode ajudar trabalhando o teu fluxo de ideias. Toda vez que você pensa, presta atenção nisso, toda vez que você pensa, você altera alguma coisa no teu campo de experiência física. Você muda vamos dizer assim, a tua pressão sanguínea, você muda a temperatura, dependendo daquilo que você está pensando. Você muda, em determinadas circunstâncias, o teor dos hormônios pelo corpo.
E tudo isso mostra um movimento diferenciado pela ação do pensamento. Isso é clínico, isso não é uma coisa inventada. Ora, se o pensamento tem esse poder, né, de nos adoecer, porque a gente vai criticando, a gente vai falando mal dos outros, a gente vai falando mal da gente, a gente vai falando mal da vida, está tudo errado. Nós vamos sempre na força meio adversa, né? Essa natureza mental não quer dizer que a gente vai ser anjinho, só vai olhar o que está bom. Mas essa insistência, batendo sempre no negativo, mexe com a química do corpo, mexe com os hormônios, mexe com a corrente sanguínea, mexe com a energia atômica e mexe com o pH do corpo, que é o potencial hidrogeniônico, para quem não sabe o que é pH, e ela se torna um pouco mais ácido. 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, o pH se torna mais ácido, e essa acidez é um campo aberto para doenças. Dizer que uma pessoa ficou doente porque ela tem pensamentos de natureza negativada não é mais um exagero dizer isso. Antigamente pensava assim, não, mas o pensamento não tem esse poder. Sabe que o pensamento tem um poder muito maior do que esse, porque se você pensar inversamente a isso, ou seja, se você pensar positivo, se você agir positivamente, se você amar o seu corpo, se você endereçar diariamente energias de gratidão, de querer bem, de apreço ao teu corpo, você está abrindo o caminho de volta para casa, ou seja, você está abrindo o caminho de volta para a cura, para a transformação, para a libertação. Como a gente não pega o pensamento parece uma coisa assim, meio morna, né? Meio sem expressividade. Mas o pensamento é tudo, gente. Nós temos aqui vários poderes localizados aqui na região da testa. Você pode trabalhar com a imaginação, pode trabalhar com a visualização, pode trabalhar com o poder da intuição, pode trabalhar com a criatividade em outras expressões do abdômen. Existem partes do organismo onde os nossos poderes mentais se concentram mais. E quando a gente ativa esses poderes mentais, você está saindo da doença para a cura. Parece uma coisa assim meio milagrosa, mas na verdade não é num certo aspecto, e sobre o outro parece meio milagroso sim. Porque você vai mudando o campo, você vai mudando a energia, você vai mudando, vamos dizer assim, o vigor do seu corpo, a forma como você lida com você, a forma como você reage, a forma como você lida com as coisas de fora, a forma como você se olha, como você se vê, como você se espelha nas pessoas, nas situações. O teu pensamento é uma arma. O pensamento, a mente, né, se torna muito perigosa se ela não tiver uma chefia, se ela não tiver uma gestão, se ela não tiver uma condução. Só pensei, não acontece nada. Acontece. Mas acontece em quem? Exatamente, acontece primeiro em quem emanou o pensar, em você. Então, se você pega o histórico de algumas doenças, você vai ver o foco que aquela pessoa doente alimenta dentro dela. E você vai fazendo uma ilação, você vai fazendo uma pesquisa sobre isso e você vai vendo como o pensar é forte. A gente tem sempre situações de antagonismo com as pessoas, tem pessoas que a gente não gosta, pessoas que a gente não curte. E quando alguns
gurus, né, ou quando algumas pessoas, olha, para você se dar bem, para você resolver essa pendenga com essa pessoa, você tem que mandar a luz para ela. Imagine você, a gente já não manda a luz nem para as pessoas que ama. Agora imagine mandar a luz, mandar coisa boa para uma pessoa que você não gosta, que você não quer bem, que você detesta, que você está com ela engasgada. Pensa nisso. Parece um contrassenso. Mas a luz dissolve a animalidade entre nós. A luz dissolve essa controvérsia, essa adversidade, esse antagonismo. Quando eu me refiro à luz, me refiro à luz divina, né? O amor divino acima de nós, não é o nosso, é uma coisa acima de nós. Então, quando você manda a luz para uma pessoa que você não gosta, essa pessoa vai ficar menos, vamos dizer assim, adversária sua. Porque a luz tem esse poder de dissolver. É fácil? Não, não é fácil, porque dá a impressão que eu estou favorecendo a ela e não estou me favorecendo. E é exatamente o oposto. Na medida em que eu mando luz para ela, eu estou mandando luz para mim. Porque a luz também, ela vai percorrer o meu corpo. Né? Assim como disse Jesus, né? Se você tiver olhos de ver, todo o teu corpo se tornará luz, né? Ficará luz. Quer dizer, o modo de ver, o modo de interpretar. Pode ser que numa situação você tenha razão, a pessoa não tem. Tudo bem, nós não estamos discutindo aqui quem é que tem razão. Nós estamos discutindo aqui um caminho de solução. Estamos discutindo aqui uma proposta de vencer esta coisa que está no seu caminho e pelo andar da carruagem não vai sair do teu caminho tão cedo. Às vezes a dificuldade maior está em casa, né, com o filho, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, às vezes com um parente, às vezes com o vizinho, com a mãe, com o pai. A luz, você mandar a luz, você projeta a luz em você, porque é assim, o sistema é assim. Primeiro você tenta captar essa luz em você. Você sentir essa luz divina, porque é uma coisa que te abraça, que te envolve, que te acaricia. E aí, quando você sentir essa luz, você irradia para a pessoa. Até mesmo aquela animosidade que você tem para ela, nessa hora vai ficar mais amena. A pessoa não precisa saber, ninguém precisa saber, não tem importância. Isso é o que menos importa. O que importa é a atitude. Porque ao fazer assim, você está se colocando de uma maneira a ficar assim mais positivado no meio da discussão, no meio da desafio. Normalmente as pessoas moram juntas, mas não se falam. Tem gente que não se fala há anos. Tem casais, por exemplo, que dormem separados há muitos anos, porque aconteceu isso, ou porque alguém falou aquilo. E essa coisa é uma convivência estranha, porque você não pode, você não tem vontade, né, de chegar perto da pessoa, a pessoa, por sua vez, também não vê mais nenhum atrativo em você, então também não quer chegar, não quer fazer. E nós ficamos vivendo nesse clima. Às vezes as pessoas ficam cada um no seu quarto, né, cada um no seu ambiente virtual. O Papa andou dando bronca aí, né, semana passada. Coitado do Papa. Ele mandou dando bronca lá na Piazza de São Pedro, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. E todo mundo mostrando o celular para ele, no meio da missa, ele parou a missa e falou assim, gente, isso aqui não é um espetáculo. Isso aqui é um ato espiritual. Vamos desligar isso daí, vamos pensar em Deus. Ele não gostou, não. E deu aquela durazinha assim, com luva de pelica. E ele tem moral para fazer isso, né? Ele tem moral para fazer isso. É uma autoridade, né? E a gente tem hora que se perde um pouco nessa coisa do celular, tem hora que a gente fica escravo, nós perdemos um pouco a nossa privacidade, perdemos um pouco a nossa individualidade, todo mundo invade a vida de todo mundo, as redes sociais são um verdadeiro perigo. Nessa semana mesmo tivemos aí
na revista Veja, de capa, né, os estragos que as redes sociais fazem em alguns empregos, né, algumas pessoas famosas que foram destituídas dos seus altos cargos por causa de redes sociais, por causa de terem falado determinadas bobagens que repercutiu, mas repercutiu na hora, é instantâneo. Você falou, você já é rotulado. Então você toma muito cuidado com o que você fala. Aliás, Dr. Hans, nosso orientador espiritual aqui, ele vem falando desse negócio há tempos. Gente, toma cuidado com o que você fala. Não fala mal das pessoas, porque tudo pode estar sendo gravado, porque pode estar sendo filmado. Se você não puder falar bem, ou não puder, não fale mal, não fale nada. Ah, mas a pergunta só pensa assim, olha, o santo dela não bate muito com o meu, eu penso diferente, mas é o jeito da pessoa. Não entra pelo caminho da crítica, porque vai sobrar para você. Cada vez a gente está mais policiado, cada vez a gente está mais vigiado naquilo que fala. E ele vem falando isso conosco há tempos. Olha, semanalmente aqui nós temos atividade espiritual. Ele toca nesse assunto, ele mexe conosco, ele nos lembra da importância do que a gente fala, né? E o próprio Cristo já falava, olha, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você vê uma pessoa assim que fala, e ela não se escuta, é como se o olhar dela fosse virado só para fora. E tudo que aconteça seja na vida de fora. Porque fora é só um reflexo. Tudo que acontece é dentro. Então, se eu não tenho uma boa conexão com o meu dentro, né? Se eu não tenho uma boa conexão com a minha vida interna, com o meu verdadeiro querer, com os meus anseios reais, né? Eu me perco um pouco do meu foco. Quando eu me perco um pouco do meu foco, eu fico disperso. E a dispersão tem um preço caro, porque a gente perde muita energia quando a energia se dispersa. Então a gente fica inquieto, fica cansado, fica acelerado, fica sem rumo, faz, mas parece que a gente não fez nada, a gente não rende, né? Nosso dia não rende, as coisas não funcionam como já funcionaram um dia. Nós estamos perdendo energia, nós estamos dispersando. Nós estamos desvirtuando o nosso maior e melhor potencial. Então, preste atenção na maneira como você lida com o teu mental, aquilo que você projeta, aquilo que você manda, aquilo que você irradia, o modo como você recebe o impacto das pessoas. Porque se você estiver muito aberto aos impactos de fora, chega no fim do dia, você está completamente sem gás, completamente sem energia. E, paradoxalmente, você está cansado, tudo, mas não dorme. Não dorme. Não relaxa. Não repousa. Não repõe. E isso é muito cansativo. Você acorda no dia seguinte com aquela sensação de que faltou alguma coisa, que há um espaço vazio, né? Então é importante que a gente tenha essa nova postura de ficar um pouquinho mais com a gente, ficar alguns minutos com a gente, sentir um pouco mais a nossa verdade interior, sentir um pouco mais os nossos anseios. Nos meus cursos eu costumo sempre perguntar o que é que... E é engraçado porque eu pergunto sempre a mesma coisa e as respostas são sempre vagas. Eu pergunto, mas o que é que você realmente quer? Aí a pessoa fica assim, tal, ela foi meio pega de surpresa com a simplicidade da pergunta e começa a fazer rodeio. Ela não sabe bem o que ela quer. Ela quer tudo e ao mesmo tempo não sabe bem por onde começar, nem por onde ir, ela só quer. A gente sofre hoje de quer, né? Eu quero isso, quero aquilo, tudo quer. Porque a ideia de ter
nos passa a sensação de que eu tendo, eu me garanto. Eu tendo, eu sou feliz. Se eu tiver uma boa grana, eu estou sossegado. Até a página 2, né? Porque tem muita gente aí que está muito bem financeiramente e eu não sei se está tão feliz assim. Não é isso que eu tenho visto. Ao contrário, eu tenho visto pessoas muito ansiosas, muito inquietas, às vezes perdidas nos seus próprios devaneios, perdidas nos seus próprios sonhos, sem um foco claro, sem uma tendência específica. E a vida fica um pouco sem sentido. É isso que o consciente espiritual está tratando. As pessoas que não conseguem encontrar sentido na vida não são boas de QS. E no futuro das relações, o QS, ou seja, o consciente espiritual, o spiritual consciente, será fundamental para as nossas relações pessoais. Primeiro era o QI, depois o QE, né, que é o consciente emocional, né, a necessidade emocional, e agora o consciente espiritual. E isso vai dar muito pano para manga, porque isso é um livro do ano passado, isso vai dar muita conversa, talvez até muita polêmica, mas como vem dos cientistas, talvez o respeito seja maior, né? Vindo de onde veio, lá de Oxford, Massachusetts, Inglaterra, Estados Unidos, parece que há mais respeito pela comunidade científica. Então vamos pensar nisso. Como é que vai o seu consciente espiritual? Como é que está a sua relação com você mesmo aí dentro? Porque o espírito é dentro, não é fora. Pensa nisso, tá? Bem, nós vamos preparar aqui o nosso ambiente para a gente responder perguntas, né? Vocês podem mandar as perguntas para cá, sabe? Nós estamos ao vivo aqui. Vamos preparar o equipamento para gravar as perguntas e, na sequência, a gente já volta falando a respeito daqueles assuntos que vocês estão perguntando e a gente trocando ideias, tá bom? Até já! Então, estamos de volta aqui, né, para a nossa rodada de perguntas. Eu queria, antes disso, falar com vocês a respeito da nossa loja virtual, né? Hoje nós estamos fazendo a inauguração oficial da nossa loja virtual. Lá você vai encontrar todo o meu material, cursos, palestras, tudo aquilo que é para as diversas áreas, né? Nós temos diversas ferramentas na área, há uma área exclusiva para os alunos, né? Onde eles podem assistir aos cursos, pode verificar assim o teu crescimento, o teu progresso, tá? Você pode tirar dúvidas comigo, porque esse espaço que nós estamos deixando para as dúvidas, você tira dúvida diretamente comigo que fiz o curso, que preparei o curso. Então isso é uma interatividade bacana, que é como se a gente estivesse numa sala de aula, né? Conversando. E também vai ser um prazer, né? A gente poder fazer essa troca, ajudá-los nesse momento de vida que você está passando. Há uma relação muito bacana entre o público e eu. O nosso site, você já sabe, é o institutopresença.com.br. institutopresença.com.br. Eu também queria avisar vocês que nós vamos fazer aqui no Instituto, na rua Dom Lucas Robes, 168, aqui em São Paulo, no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. Rua Dom Lucas Robes, 168, aqui na nossa sede. Vai haver uma palestra minha no dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro é um domingo pela manhã, às 10h30 da manhã. Nós vamos falar sobre as leis dinâmicas da cura. Eu vou dar a palestra, mas eu vou dar a palestra sob a orientação do Dr. Hans, quer dizer, vou fazer a palestra incorporado. O Dr. Hans vai assumir, né, a palestra, como ele já fez diversas vezes, e vai falar sobre esse tema. Então, é uma palestra espiritual, com o próprio Dr. Hans trazendo
a essência do pensamento dele. Nós vamos trabalhar incorporado nesse dia. Dia 17 de dezembro, Leis Dinâmicas da Cura, comigo e com o Dr. Hans, né, que é a entidade que trabalha comigo. Para você saber a respeito disso, você deve, né, mandar um e-mail para nós ou mesmo ligar para cá, o 011 São Paulo 3784-2327, 011 São Paulo 3784-2327, para tirar suas dúvidas. Isso no domingo. E na segunda-feira à noite, nós vamos ter uma segunda palestra também com a entidade Dr. Hans, falando sobre partículas de ouro em pó no ar, quer dizer, as riquezas que estão aí disponíveis para serem materializadas na vida da gente e o que fazer para acessar essa chamada abundância divina, né? Chamados recursos divinos a nosso favor, a favor da nossa vida. Então, domingo 17, 10h30 da manhã, e no dia 18, às 20 horas, portanto à noite, não é? Falando sobre as partículas de ouro em pó no ar. Se você tem interesse em participar dessa palestra, nós temos nosso local também é limitado, né? Se você tiver interesse de participar da palestra, você manda um e-mail para cá ou ligue para cá, para você saber como funciona aqui as nossas atividades. Tá? Olha, muita coisa boa mesmo. E olha, estamos preparando aí coisas muito interessantes, cursos novos, coisas interessantíssimas estão para acontecer. Acompanhe conosco, né? Ou então pede para os seus amigos se cadastrarem, que a gente vai mandando aí as malas diretas, vamos mandando tudo que é necessário para todo mundo ficar sabendo do que está rolando, tá bom? Então vamos lá para as perguntas, vamos lá. Primeiramente, Teline, de Belo Horizonte. Olá, Teline, uma boa tarde para você, tarde e noite, né? Tempo que eu não escuto falar de você, espero que você esteja super bem. Passando para dizer, grande Irineu, saudades da família em especial de Dona Zíbia. Um abraço para todos. Ô, Teline, eu é que te agradeço, né? Minha mãe está bem, Dona Zíbia está bem, 91 anos de alegria, né? De trabalho espiritual, firme na saúde, produzindo, trabalhando em livros novos. Então ela está muito bem, vou mandar o recado para ela, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. A pessoa é de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, vamos lá, um abração para todo mundo de Mogi. Ela disse o seguinte: preocupada com a minha saúde, peço preces também. Preciso de uma ajuda na minha saúde. Faço fisioterapia por conta de um acidente onde quebrei meu ombro. Já foram feitas 100 sessões e está demorando ficar bem. Peço que me ajude com suas preces e palavras. Olha, dependendo do tipo de acidente, né, mexe muito com essa parte nervosa que é próxima aos ombros, que é, vamos dizer, um grande feixe muscular, né, um grande feixe nervoso que passa por ali. Então, para que isso se reorganize, dependendo da maneira como foi esse acidente, leva um pouco mais de tempo. De qualquer forma, vamos pedir espiritualmente, porque ombros tem a ver muito com a coisa de carregar, né? De suportar algum peso. Esse peso podem ser situações, podem ser pessoas, pode ser aspectos da vida que a gente esteja assumindo emocionalmente. Carregar nos ombros ou ter problemas nos ombros simboliza, né, que às vezes a gente está carregando emocionalmente uma coisa que nem é muito nossa, mas que a gente acabou absorvendo, acabou assumindo, e isso se transformou num acidente, se transformou numa necessidade. Isso é uma leitura um pouco mais metafísica. Mas, se você mandou o seu nome, se você nome e idade, a cidade já vi que é Mogi das Cruzes, nós vamos procurar pedir por você. E se você puder acompanhar as leis dinâmicas da cura, quando a gente for dar esse curso, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Porque nós vamos lidar exatamente com aquelas coisas nossas de saúde que estão emperradas. Por que que emperra? Por que que não
a cura não vai mais rápido, né? Onde é que o nosso pensamento não está conseguindo concatenar as coisas? A ajuda sempre vem, mas por que que a ajuda está lenta, né? Há uma série de aspectos que estão associados à ideia de cura e de autocura que a gente vai observar. Então fique atenta, porque nós vamos anunciar o curso brevemente, vamos falar muito disso, mas se você mandou seu nome para cá, nós já vamos colocando seu nome aqui nas nossas orações, no nosso trabalho de vibração à distância, para você começar a se sentir melhor e ficar um pouco mais motivado, porque você está bem desanimada, né? Eu sinto isso. Nós temos lá em Mogi das Cruzes o nosso trabalho espiritual de cura, em Mogi das Cruzes, ali na rua Dom Paulo Salles de Abreu, 109. Paulo Salles de Abreu, 109, ao lado do Caminheiros de Mogi, né? Tem o Caminheiros, existem duas casas. E depois vem o nosso Instituto Presença em Mogi. Sábado, a partir das 9h30 da manhã, nós estamos lá trabalhando espiritualmente. Apareça. Vamos cuidar disso pessoalmente, tá bom? Tenho certeza que a equipe liderada pelo Dr. Hans poderá amenizar essa dificuldade, né? Porque dor, dificuldade, é ruim, né? É muito difícil. Vamos trabalhar nisso para você se sentir melhor. Procure-nos lá no sábado, 9h30 da manhã, Paulo Salles de Abreu, 109, ao lado, um pouco mais abaixo do Caminheiros. A pessoa de Americana. Olá, um abração para todo mundo aí de Americana. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se há um motivo oculto para tantos homens, em sua maioria jovens, estarem assassinando suas companheiras e deixando tantas crianças órfãs. Olha, nós temos visto essa questão dos assassinatos de uma maneira até bastante preocupante, porque nós temos falado aqui que estamos vivendo uma época de uma espécie assim de guerra astral, né? De guerra espiritual. E a gente percebe que os ambientes estão muito violentos. As pessoas mais sensíveis, elas se tornam ainda mais ferramentas ou presas dessas entidades trevosas. A gente não pode responsabilizar as entidades trevosas, mas elas influenciam, né? Influenciam a pessoa a fazer uma barbaridade dessa. Quer dizer, ela perde a noção da vida, e como se a vida humana fosse uma coisa meio sem sentido. Nós temos visto muitos casos acontecerem assim, nesse sentido mesmo do assassinato, e também, não só assassinato, mas também suicídio e espancamento. Tem acontecido coisas terríveis. Isso está relacionado com o astral espiritual. Nós estamos vivendo uma época em que a parte espiritual está muito negativada, está muito difícil. Então nós precisamos trabalhar espiritualmente, mas é todo dia, viu? Não é pouca coisa, não. Isso em todo lugar, né? Mas não é bem uma causa, é oculta porque é espiritual. Mas está por aí, né? As pessoas ficam envolvidas, perdem a noção das coisas e começam a matar como se matar fosse um expediente normal, né? Há muito tempo que a gente saiu da época da barbaridade, mas parece que a gente tem assistido coisas muito impressionantes nesse sentido. O Estado Islâmico é um exemplo clássico, né? Imagine, né, numa época como a nossa, as pessoas serem decapitadas na frente de uma câmera. É coisa de treva, né? Vamos convir, vamos entender que isso é uma coisa. Então nós precisamos de muita prece, precisamos de muita postura, de paciência, mas também firmeza, né? Firmeza no jeito. Só o bem é real, o mal é uma coisa que a gente precisa aprender a reverter. Dá trabalho, mas dá para a gente reverter. Então, a causa é oculta, mas ela também é visível, né? Nós temos que começar a melhorar o nosso jeito, começar a ser mais humano, relevar certas coisas, né? Isso é um trabalho de todos nós.
A pessoa é de Florianópolis. Um abração para todo mundo de Florianópolis. Ela diz o seguinte: recentemente perdi meu emprego. Fiquei lá somente 3 semanas, pois havia uma pessoa que não simpatizava comigo. Então resolvi sair. Não aguentei a pressão. Seria algo... Não aguentei a pressão. Ela pergunta: seria algo de outras vidas? Pode ser que seja. É difícil a gente responder isso com a devida segurança. Mas, ao mesmo tempo, também, né? Às vezes a gente dá muito poder para as pessoas, né? Nós é que damos a elas esse poder de nos intimidar, esse poder de nos confrontar. Confronto haverá sempre, né? Sempre terá confronto. Nós vamos sempre encarar pessoas que são meio indigestas, mas isso em qualquer lugar, viu? Não é só no seu emprego, não. Pode ser que seja uma coisa de passado, mas talvez 3 semanas é muito pouco tempo. Talvez você pudesse ter um pouquinho mais assim de habilidade para lidar com isso. Mas tudo bem, já foi. Vamos procurar um lugar melhor, porque senão você vai arranjar um outro problema num outro lugar. E isso não é legal. Abençoa o teu currículo, faz um currículo novo, vamos procurar uma outra colocação, porque é muito ruim a pessoa ficar sem trabalho, né? Já foi, manda... Se eu posso te sugerir uma coisa, que eu sei que você não vai gostar de fazer, mas eu acho que é a solução, é você mandar luz para essa pessoa. Pô, como assim, Lina? Mandar luz para essa pessoa é indigesta, não posso nem ver na frente, exatamente por isso. Porque a luz vai dissipando isso, dissolvendo. Ninguém precisa saber, nem mesmo ela. Você vai fazendo no seu canto, vai quebrando essa antipatia, essa animosidade, para você abrir o teu caminho. E aí os teus caminhos vão se abrir, você vai arranjar outro lugar. E olha, não digo nada se você acabar não voltando lá mesmo, hein? Se você mandar bastante luz para a pessoa, de repente a pessoa muda, nem ela sabe por que ela muda. Porque o pensamento tem uma força, gente, vocês não fazem ideia. Experimenta. Depois você me conta os resultados, tá bom? A pessoa é de São Paulo. Um abração para todo mundo aqui da capital. Ela gostaria de saber qual a causa da hérnia umbilical e micose de unha, na visão metafísica. Micose. A micose sempre se desenvolve, e os fungos, né, se desenvolvem em regiões que têm um grande teor de umidade. E a umidade, ela denota sempre energias paradas, energias que não estão movimentadas. Água parada e água ativa, né, retrata bem isso. Água ativa vira usina, né, de força, de energia, de luz e tal. E água parada gira em torno de proliferação bacteriana, nesse caso fungos, né, fungicida. Nós precisaríamos ter fungicidas que pudessem matar a proliferação desses fungos que se desenvolvem habitualmente em locais úmidos, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a energia está um pouco parada, né? Mesmo a hérnia denota que a energia do teu corpo não está circulando como poderia. Não sei como é que são as suas atividades pessoais, mas acho que tem alguma coisa na sua vida, eu precisaria naturalmente saber mais do que você está passando, mas a tua vida parece estar parada em algum ponto que precisaria estar mais ativa, né? Talvez você tenha parado com alguma coisa que te dava prazer, porque alguma pessoa não gostava, sei lá, a gente acaba sempre entrando numa linha assim do tipo sacrifício, né? Eu me sacrifico por você para você ficar bem, e depois o resultado não é muito satisfatório, né? Porque nem eu fico com o prazer e nem as coisas se resolvem. Nós vamos reaprender a pensar o que é que eu faço para o outro, né? De que maneira eu lido com o outro. Eu acho que essas questões que estão acontecendo no teu corpo tem alguma coisa que você precisa repensar em relação às suas atividades normais, às suas atividades pessoais. Dá uma pensadinha nisso, que eu acho que por aí está a chave do caminho.
A pessoa é de Jundiaí. Olá, um abração para todo mundo aí de Jundiaí. Ela diz o seguinte: estou com uma grande dificuldade para respirar e para dormir. Chego a ficar 3 horas acordada durante a madrugada. Sempre tive insônia, mas agora está pior. Acho que é emocional ou talvez espiritual. Gostaria de uma orientação sua. Se existe uma coisa que é absolutamente vital na vida da gente, é a respiração. A nossa ansiedade, os nossos medos, nossas incertezas, o confronto com frustrações, aquelas coisas que não deram muito certo, tudo isso gera uma forma de respiração não profunda, né? Muito superficial. Quando a nossa respiração é superficial, ela não é suficiente, ela não renova, e nós acabamos criando uma coisa muito parecida com um ar viciado dentro da gente, um ar sufocante, um ar angustiante. Para você poder fazer essa mudança, aí você precisaria fazer exercícios respiratórios, né, onde você pudesse, talvez fazer isso não deitado, mas sentado, ou numa poltrona, ou numa cadeira confortável. Imaginar que você inspira luz, e essa luz vem, passa pela tua garganta, passa pelos teus pulmões, atravessa o coração, vai até o abdômen, né? Da mesma forma, o mesmo ar percorre a medula, né, na parte das costas, e se irradia por todo o corpo. Você tem que imaginar assim: oxigênio é vida, e vida é renovação. Eu só vou conseguir relaxar se eu renovar. Se eu não renovar o ar, se eu não renovar, eu não vou conseguir ter paz para dormir. Ao mesmo tempo, a cabeça vai estar assim, né? Pensando. É uma luta, né? É um teatro, é um cinema que acontece ali. A nossa imaginação, essa hora, quer resolver as coisas que não são absolutamente resolvíveis nessa hora. Não dá para resolver os assuntos de madrugada, é muito difícil. Então, de noite eu vou dormir. De noite eu preciso dormir, né? Porque tudo que anda e trabalha, eu costumo dizer sempre, precisa de combustível, manutenção, repouso e movimento. Sem repouso nós não somos a mesma pessoa. Nós não estamos com a mesma vitalidade, com a mesma saúde. Então, eu sugiro a você, inicialmente, para você ver se essa coisa melhora, você preparar o teu sono. Então você faz assim, você senta numa cadeira, numa poltrona legal, imagina que o seu ar é luz, tá? Só que você tenta jogar o ar lá para o teu abdômen. Prende um pouquinho e solta. Descansa um pouquinho, faz um movimento 3 vezes, para, depois faz mais 3 vezes, para, até você vai sentir assim uma coisa mole, uma coisa leve, aí você vai deitar. Pensa assim, eu vou preparar o meu sono. Então eu inspiro luz, eu estou sentado inspirando luz, e eu jogo para fora dor, cansaço, medo, solidão, vou jogando para fora. Então eu trago luz até o meu abdômen, seguro um pouquinho, mas tudo numa boa, nada de querer fazer uma coisa assim forte, vai fazendo devagarzinho, sentado, tal. Você vai chegar num momento que você vai sentir uma molezinha gostosa, uma coisa mais assim. Aí você vai deitar, ou vai experimentar deitar. Faz esse exercício, aí semana que vem você me conta como foi. Eu gostaria de saber o resultado do exercício. Eu tenho passado isso para alguns pacientes meus e tem funcionado. A Tânia e o Greg, da Califórnia, estão mandando um abraço, dizendo... Olá, Tânia, que gostam alegria muito de você e poder saudades. saber de vocês. A Tânia é uma grande amiga nossa, que está
brasileira, casada com um americano, está morando na Califórnia. Saudades de vocês, nós não pudemos mais nos ver pelos caminhos da vida, mas estou feliz que você está sintonizada conosco. Desejo a você toda a saúde, toda a paz do mundo, todas as alegrias do mundo a você, ao Greg, nosso grande amigo. Luz e força para todos vocês e que, do ponto de vista espiritual, nós estamos sempre próximos, sempre juntos. Muito obrigado por estarem conosco. A pessoa é de São Paulo. Ok. Ela diz o seguinte: por intermédio de você, Irineu, peço aos amigos espirituais que minha filha mais velha encontre seu caminho, sua estabilidade emocional e principalmente profissional. Que toda ansiedade passe, que toda baixa estima se vá, que ela perceba e valorize a filha de Deus perfeita que ela é. Gratidão, que assim seja. Olha, você vai pensar assim, guarde bem essa frase, eu evoco agora a divina inteligência. Eu evoco agora a divina inteligência. Na sequência você diz assim, eu deixo a divina inteligência atuar sobre todos os caminhos da minha filha agora. Eu confio que ela irá se harmonizando a cada dia mais no caminho do bem, da saúde, da paz e da realização. Escreve essa frase e você repita antes de dormir, pensando nela, evoca a divina inteligência, que é uma coisa da ordem divina, do amor divino. Você pode ter certeza que num prazo muito curto, coisas muito importantes irão acontecer com ela e fatalmente ela vai despertar para um caminho melhor, tá bom? Silvia, de Paris. Paris? Olá, Silvia, uma boa noite para você e para todo mundo aí da Europa, né, de Paris. Primeiro, muito agradecida em poder ouvi-lo. Essa noite sonhei que uma querida amiga tinha falecido. Acordei chorando. Parecia extremamente real. Ela está muito bem. Pergunte, Irineu, o que significa esse tipo de sonho? Silvia, esse tipo de sonho é a meu ver, né, pela sua narrativa, é um presente de Deus. Porque a gente sempre fica no coração, né, com aquele vazio, quando a gente perde uma pessoa querida, né? Quem já não perdeu pessoa querida? Todos nós, por exemplo, meu pai morreu nos meus braços, conversando comigo. Depois disso, a gente sente aquele espaço vazio, né? A gente sente aquela coisa, pô, cadê a pessoa que estava aqui, né? E a nossa vida, ela fica um pouco menos engraçada, né? Porque toda pessoa que a gente quer bem, que a gente gosta, e tem uma graça natural, quando a gente se priva disso, a gente sente um vazio. E há sempre aquela dúvida, puxa, a morte, né? Depois da morte, como é que não é? Tem todo esse trajeto, né? Essa insegurança de saber como é que é nos mundos paralelos, na outra dimensão. E tudo obedece a um espírito de sequência. O fato de você ter sonhado com a sua vida não foi bem um sonho. Foi uma projeção da consciência, né? Quer dizer, você se deslocou do corpo, encontrou-se com ela, e esse impacto emocional foi tão forte, foi tão verdadeiro, que você chegou a ter, pô, como é que é isso, né? Você esteve com ela, isso foi um presente para você, e logicamente também um presente para ela, porque afinal, nós aqui ainda ficamos com o restante da vida, e a pessoa que vai tem que largar tudo, né? A gente nunca pensa muito na pessoa que vai, né? A gente fica aqui lamentando a ida dela, mas e a pessoa que vai, que tem que largar tudo? Corpo, casa, carro, namorado, enfim.
filhos. É uma trajetória também intensa e forte. Então foi um presente de Deus. Aliás, presente esse que fará parte do nosso futuro também, porque aquelas pessoas que já se foram, aquelas pessoas que dão aquela saudade danada na gente, elas continuam vivas. Ah, mas eu queria ter uma mensagem e tal. Às vezes as mensagens não vêm, sabe por quê? Porque eu não sei se a gente também acreditaria nas mensagens e se as mensagens também tornariam a nossa vida um pouco melhor. Se a gente se tornaria uma pessoa melhor. Porque se a mensagem também não torna você melhor, menos ansioso, menos egoísta, menos isso e aquilo, para que serve uma mensagem se ela não trouxer se não acrescentar nada de positivo para você? Então, você teve um encontro com ela sim, pense nisso, foi um presente de Deus, dizendo para você, olha, a vida não é só isso que se vê, né? A vida tem muito mais, a vida continua, a natureza ela tem o seu processo sequencial, todos nós vamos despertar num outro cenário, numa outra condição, num momento oportuno. Então, foi um recado da vida, olha, fica na paz, porque está tudo certo. Quem morre é o corpo de carne, o corpo espiritual não morre. Então, pensa nisso, porque isso, de fato, vai ajudar você e a ela a ficarem muito bem, tá certo? Bem, nós estamos aqui agora chegando no nosso tempo aqui, já o nosso tempo disponível, nós vamos agora começar aqui no Instituto o tratamento espiritual, vamos iniciar agora. Então, semana que vem, nós estaremos aqui novamente a partir das 18 horas, fique conosco, acompanhe o nosso site, entre lá na loja virtual, veja tudo que há de bom e prepare-se porque nós vamos fazer um super curso de autocura. É uma coisa de você com você mesmo, não depende de ninguém, vai ajudar muito aos médicos, vai ajudar muito aos medicamentos, vai ser uma coisa muito boa para você se livrar dessas coisas que estão aí te incomodando, tá bom? Aqui, tanto eu como a minha equipe, desejamos a você muita paz, muita luz, tudo de bom. Até semana que vem, um grande beijo no coração do Irineu Gasparetti e até lá.